Bom dia, Carol. Bom dia, Ruth. Bom dia, Liz. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, Papos, Mames e Futuros. Bom dia a todos vocês. Espero que todos tenham dormido bem, tenham descansado. Bom dia. Eu acabei atrasando um pouquinho, tá? Eu fui dormir bem tarde ontem e estou sentindo que meu corpo tá querendo pegar uma gripezinha. Então, não tô me sentindo muito bem, a cabeça doendo, o corpo doendo, a voz tá mudando um pouquinho. Mas vamos à nossa live diária. Hoje é a nossa 8ª live, não é verdade? 8ª live, A Mãe no Lar. O nosso livro de John Abbott, que nós estamos estudando e fazendo a nossa reflexão diária. Se você quiser enviar para algum amigo essa live, para papos, para mames, para futuros, clica aqui, ó, tá no mesmo lugar ainda, né? Clica aqui no aviãozinho, faz o envio dessa live pra gente poder ter outras pessoas aqui sendo alcançadas e ouvindo essa palavra também, tá bom? Vamos lá, então, começando. Ontem nós falamos a respeito de um encorajamento à fidelidade materna. Lembra que nós falamos sobre o sucesso, né, que a mãe de John Newton teve pela perseverança, a constância dela. E hoje nós vamos falar sobre a influência da primeira infância. Então, se você aí tem filhos pequenos, se você conhece quem os tenha, clica no aviãozinho, é hora de compartilhar a live para que esses pais possam ouvir essa palavra. Lembrando, não foi algo escrito por mim, foi algo escrito por alguém que estudou muito o assunto. Perdão, começou a falhar. Alguém que estudou muito o assunto, que tem o conhecimento disso aqui, do resultado que dá a disciplina, a criação de filhos de uma maneira piedosa, de uma maneira submissa a Deus. Então vamos começar a nossa leitura. O áudio tá ok? Me dá um retorno alguém aí, porque hoje eu tô no quarto do trio e aqui às vezes a internet falha um pouquinho. Se o áudio estiver ok, a gente já começa a ler. Quem puder me responder, por favor. Bom dia, Rodrigo, Isabelle, bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Fabi. Então vamos lá. A influência da primeira infância. Isso nos mostra que a influência que é exercida sobre a mente na primeira infância pode por muitos anos ficar aparentemente perdida. Quando o filho sai de casa e entra no mundo de atividades, são muitas as tentações que o rodeiam. Se ele deixa sua casa sem ter princípios bem estabelecidos da religião e do domínio próprio, ele irá certamente cair diante dessas tentações. Ele certamente poderá cair mesmo depois de tudo o que a mãe fez ou poderia ter feito. Ou pode tornar-se profundamente envolvido em todo tipo de pecado. Mas é possível que mesmo que esse filho tenha aparentemente esquecido de cada lição que aprendeu em casa, a influência das instruções, e especialmente das orações de sua mãe, ainda estejam poderosa e eficazmente trabalhando em seu coração. Ele pensará nas lágrimas da mãe quando o remorso o mantiver acordado à noite, ou quando o perigo o ameaçar de apressá-lo à censura do tribunal de Deus. Os pensamentos de um lar sagrado irão com frequência lançar amargura em sua taça de prazeres pecaminosos e o compelir à ânsia pela virtude e pela paz que ele abandonou. Mesmo que esteja bem longe em lugares infames, degradado e abandonado, esse filho irá ocasionalmente pensar numa mãe de coração partido. E assim ele pode,
depois de muitos anos, talvez muitos anos depois de ela até ter falecido, ser levado pela lembrança de suas virtudes, a abandonar os seus pecados. Então, papais e mamães que têm filhos aí pequenos, têm filhos na primeira infância, John Abbott aqui, ele está nos dizendo que a nossa influência sobre esses filhos pequenos, muitas vezes, na maioria das vezes, ela parece não ter valor, parece ter sido perdida. E é por isso que com filhos pequenos a gente tem um cansaço muito grande, né? Porque a gente tem que constantemente ensinar, reensinar, lembrar, relembrar, corrigir. Mas aqui está dizendo que quando nós somos firmes no nosso ensino, firmes principalmente em estabelecer na criança os princípios da religião, os princípios da moral, da ética, segundo os nossos valores, e também os princípios de domínio próprio, né? Que isso vai acompanhar a criança para o resto de sua vida. Quando ele chega no mundo, é cheio de coisas, e aí longe dos olhos dos pais, eles têm a possibilidade de escolherem fazer ou não aquilo que os pais escolheriam por eles, digamos assim. Mas tudo que você disse aos seus filhos vai ficar marcado. E então eles vão poder fazer escolhas de acordo com aquilo que eles aprenderam, aquilo que está na mente e no coração deles. Os meninos agora estão no acampamento, mas eu sei que a cada vez que eles pegarem um talher, eles vão se lembrar. Olha, a mamãe fala que é para eu segurar o talher aqui na pontinha. A cada vez que eles pegarem uma roupa, eles vão se lembrar. A minha mãe disse que é para eu usar esse conjuntinho aqui, que esse daqui eu não posso sujar. Esse daqui eu posso sujar e até jogar fora. Então, sejam constantes, sejamos constantes na disciplina, no ensino dos nossos filhos. Que talvez você não veja os frutos em vida. Talvez você não esteja mais aqui nessa terra quando os seus filhos realmente... Perdão, hoje tá difícil. Talvez você não esteja mais aqui no mundo, nessa terra. Você já tenha partido, né? Tenha falecido. Quando seus filhos finalmente começarem a dar frutos. Mas creia nisso. Creia que a regra é: os pais que ensinam, que disciplinam os seus filhos, eles certamente colherão isso. Seus filhos caminharão por caminhos retos, caminhos de justiça, nos caminhos em que eles foram ensinados. Então, eles sempre se lembrarão. Quando eles cometerem um erro, eles pensarão: poxa, se minha mãe souber disso, ela vai ficar tão chateada. E aí eu pergunto isso pra você. Quando você foi adolescente, quando você foi jovem, se você ainda é, você cometeu aquele deslize grande, você se deitou na sua cama e você ficou pensando: rapaz, se meu pai soubesse, se minha mãe souber o que eu fiz, nossa, eles vão ficar decepcionados comigo. E aí você lembrava e pensava, sua mãe chorando, o que tá falando aqui? Pensará nas lágrimas da mãe, quando o remorso o mantiver acordado à meia-noite. Então é isso. As nossas palavras, elas não estão aqui para colocar medo nos nossos filhos, mas para pavimentar um caminho de segurança. Entende isso? Nós estamos aqui para preparar um caminho seguro para eles. E quando eles errarem, porque eles precisam errar, eles precisam tomar as próprias decisões, papai e mamãe não podem o tempo todo ficar ali tomando decisões por eles e impulsionando-os a tomar um caminho ou outro. Não, eles precisam dessa autonomia. Muitas vezes eles vão quebrar a cara, como se diz por aí. Muitas vezes eles vão se machucar, se frustrar por conta das suas próprias decisões. Mas eles vão se lembrar das palavras do papai, das palavras da mamãe. Como John Newton, né? Que disse, foi John Newton que a gente estava falando? Que disse que lembrava sempre da mãe impondo a mão sobre a cabeça dele e proferindo palavras de bênção. E que isso trouxe muito temor a ele.
E muitas vezes foi a corda que puxou ele de volta, né? Quando ele queria ali fazer as próprias coisas, os próprios desejos ali, muitas vezes era a lembrança do que a mãe dele dizia, que o trazia de volta. Então, creia nisso. Creia que toda palavra lançada, ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi lançada. Então, por isso que a gente está sempre falando aqui do desafio diário, né, dessa semana, inclusive mudar o hábito. Impõe a mão sobre a cabeça dos seus filhos e diga palavras de bênção. Não como alguém que faz isso ao ar, ao nada, ao léu, não. Mas como alguém que sabe que está preparando um serzinho, que está preparando os filhos para viver uma vida adulta ainda melhor do que a sua. O nosso propósito é esse, que os nossos filhos possam alcançar lugares mais altos do que os nossos, que os nossos filhos cresçam e sejam melhores do que nós. E certamente, se você não desistir da disciplina dos seus filhos, eles se lembrarão das virtudes e abandonarão os pecados. Nosso propósito é esse, né? Criar os nossos filhos, não para o mundo, mas para a eternidade. Então, continue colocando a palavra de Deus, continue despertando quem eles são lá dentro, sabe? A capacidade de lapidar quem o filho vem do papai e da mamãe. Então, continue muito atento, muito atenta a perceber as pequenas coisas que os seus filhos fazem. E elogiando, enaltecendo isso sim é importante, para que eles saibam, olha, eu sou importante, eu sou único, eu sou especial, eu sou amado, eu sou notado. O que eu faço importa para alguém, o que eu faço alguém está vendo. E eles vão se lembrar das suas palavras nos dias em que as tentações vierem, e serão muitas, mas eles se lembrarão e então eles escolherão pelo caminho da virtude, não pelo caminho dos próprios desejos. Vamos então terminar com a nossa oração. Deixa eu falar aqui para vocês o que é amanhã. Ontem eu falei, né? Vamos lembrar. Amanhã, quinta-feira, um exemplo da força e da influência materna. Então, você que é mulher que está assistindo essa live, que vai assistir depois, convido você, amanhã às 9, também convidar outras amigas. Um exemplo da força da influência materna. Vamos falar bastante sobre mamãe amanhã. Vamos fazer a nossa oração, então. Senhor, muito obrigado por mais esse dia de vida. Nós te louvamos pelo teu carinho, pelo teu amor, teu cuidado, tua fidelidade conosco. Nós te louvamos porque o Senhor nos fez de um modo perfeito e também fez os nossos filhos de um modo perfeito. Deus, nos ajude a enxergá-los como o Senhor enxerga, com os teus olhos. Nos ajude a enxergar Cristo nos nossos filhos, que possamos amá-los e servi-los como queremos fazer com Cristo. Nos ajude, Senhor, a sermos pais virtuosos. Prepara-nos e capacita-nos a todos os dias colocar na mente e no coração dos nossos filhos os seus valores, não as nossas verdades, mas as suas verdades que prevalecem, que duram eternamente. Nos ajude, Senhor, a cuidar dos nossos filhos, a sermos sensíveis às suas necessidades, às suas falhas. Nos ajude, Senhor, a enxergá-los, Pai. Quando muitas vezes nós só os enxergamos quando eles estão correndo pela casa, fazendo barulho, gritando, nós queremos enxergá-los em todo o tempo, Senhor. Conhecer o coração deles. Estabeleça uma ponte entre nós e eles, através da nossa comunicação, através da maneira como lidamos com eles, Senhor. E nos ajude nesse dia, quando impusermos a mão sobre a cabeça dos nossos filhos, que as palavras que vierem da nossa boca fluam do teu coração e sejam especiais para edificar a vida deles, Senhor. Ajude-os, Pai, a terem um domínio próprio, ajude-os a se lembrarem de todas as palavras
que nós temos dito, de tudo que nós temos ensinado, Pai. E quando nós os ferirmos, que estejamos dispostos a pedir perdão, a corrigir o nosso erro, Pai, e reforçar o quanto eles são amados. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado por essa palavra, pela vida de John Abbott, que com tanta sensibilidade a escreveu. Que o Senhor continue nos ajudando, continue sendo presente, sendo o centro da educação dos nossos filhos, Pai. Nós queremos fazer para o Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a todos vocês que permaneceram aqui até agora. A live vai ficar salva. Já vou compartilhar lá nos stories para você poder compartilhar com outras pessoas. Me perdoe a minha falha na voz. Hoje tá difícil. Espero que eu não a perca de vez, senão a gente vai precisar pensar num plano B aí. Obrigada mesmo. Tenham um bom dia, uma boa quarta-feira. Que Deus abençoe muito vocês. E lembrem-se, nós estamos aqui para amar e servir os nossos filhos. Então, seja constante. No tempo certo, os frutos virão. Um beijo e até já nos stories. E até amanhã na nossa live diária.